Fala galera, tudo bem com vocês? Retomamos então as nossas aulas e hoje, como a gente já havíamos comentado nas aulas passadas, vamos discutir um assunto muito importante, que é eixos de movimento. Quando a gente entra em eixos de movimento, essa é a primeira parte da anatomia humana aí que acaba impactando a gente. Porque eixos de movimento acaba mesclando um pouco a nossa matéria, pessoal. E aí, aqueles que estão chegando agora, principalmente aí, né, no ensino superior, acaba ficando um pouco mais assustado com a nossa matéria. Mas a gente vai perceber ao decorrer dessa aula como é fácil eixos de movimento, né? Quando a gente fala em eixos de movimento, nós estamos falando em movimentos no corpo humano. Eixos é uma forma didática que a gente ensina, que a gente passa para demonstrar que em cada região do nosso corpo, em cada articulação do nosso corpo, tem uma forma, um sentido, uma orientação que permite um movimento. Quando a gente fala em eixos de movimento, nós estamos falando de uma região onde eu vou ter como se fosse um pino imaginário, uma flecha imaginária, um risco imaginário que transfixa aquele ponto articular e a partir disso permite movimento. A gente consegue fazer uma analogia, pessoal, muito clara aos eixos, ao pino de uma porta. Vamos lembrar? A porta ela tem duas dobradiças, né? Que acabam ficando mais ou menos nesse sentido. E essas dobradiças giram para a porta abrir e fechar. No meio dessas dobradiças, nós temos um pino. É esse pino, pensando aí numa similaridade, que seriam os nossos eixos de movimento. Esse pino que está ali dentro desse nosso sistema, né, de engrenagem nessa porta, corresponde a um eixo. Porque eu tenho um ponto ali que vai ficar parado, e eu tenho as dobradiças que estão girando em torno desse eixo, ok? Então, eixos de movimento é algo imaginário, assim como os planos, né, que nós aprendemos de delimitação e secção, que nos permite estudar os movimentos no corpo. Quando a gente pensa em eixos, e isso já é importante a gente conhecer, o primeiro passo que nós precisamos entender é que eixo e movimentos anatômicos são diferentes de alguns movimentos que vocês vão ouvir falar por aí, principalmente aulas de cinésio, biomecânica. Quando a gente fala em eixos anatômicos, nós temos apenas 3 eixos anatômicos. E esses 3 eixos anatômicos dão origem a 6 movimentos. E ponto final. Nós não temos alguns movimentos que são combinados, ou melhor, até existe esse termo na anatomia, mas eles são chamados de movimentos combinados. Eles não apresentam um eixo de movimento propriamente dito, uma vez que eles utilizam os eixos de movimento que a gente irá aprender agora na nossa aula para realizar as suas movimentações. Então, na verdade, quando a gente fala em movimentos combinados, movimentos de circundução, que seria a mesma coisa, é a combinação dos eixos, mas não existe um eixo claro e puro, né, propriamente dito, ok? Isso tem que ficar bem fixo na minha cabeça, tá bom, pessoal? Para que a gente tenha aí um sentido nessa aula. Agora sim, né, vamos começar realmente a falar dos eixos de movimento, ou melhor, os eixos e os movimentos. O primeiro eixo que nós temos é o eixo látero-lateral ou transversal. E aí, meninos, eu já vou parar um pouco a nossa matéria e já vou falar uma coisa. No livro, a gente vai aprender eixos látero-lateral ou transversal. Mas eu vou dar uma dica para vocês. Sempre usa ou utiliza o nome do eixo que indica o plano de delimitação. Como a gente viu aqui, ó. Eixo látero-lateral. Sabe por quê? Porque se a gente usar eixo transversal,
a gente vai confundir com plano transversal. E aí a nossa matéria vai ficar um pouco mais confusa. Então vamos se atentar em eixo látero-lateral, que a matéria vai fluir mais fácil. Pessoal, para explicar eixos, eu também gosto de usar uma caneta. E eu peço para que vocês peguem uma caneta aí, né, na casa de vocês. Essa caneta, ela é um eixo. E aí, pessoal, eu sempre uso uma folha de papel. Essa folha de papel, eu faço um buraco no centro da folha para que eu coloque a minha caneta. Então, olha lá. Eu tenho aqui um eixo e eu tenho uma folha de papel, que vai ser um plano de secção. Por que eu estou explicando isso para vocês, meninos? Vamos lá que agora a gente vai começar a entender os eixos, né? No eixo látero-lateral, o que isso indica para nós? Que eu tenho um eixo de movimento que acontece no sentido látero-lateral. Ou melhor, o meu eixo látero-lateral, ele acontece de uma lateral para outra lateral. Por isso, eixo látero-lateral. Passa de um plano lateral a outro. Planos de delimitação, lembram, meninos? Então vamos relembrar. Planos de delimitação. Tínhamos o plano de delimitação lateral direito e lateral esquerdo. Quando a gente fala no eixo látero-lateral, nós estamos falando que esse eixo ele parte do plano lateral para o outro plano lateral, ok? Então, o eixo látero-lateral permite dois tipos de movimento. Movimentos de flexão, quando o nosso braço dobra, e a gente vai ver isso na aula prática logo mais, e o movimento de extensão. Então vamos voltar, meninos. O eixo látero-lateral permite movimentos de flexão, dobrar, né? Flexão e extensão, ok? Só que aí, meninos, quando eu falo em movimento, todo movimento anatômico ele tem que estar em um plano de secção, que vai ser agora o nosso plano de movimento, ou aquilo que permite o movimento acontecer. Então olha lá. E agora vai ficar fácil a nossa matéria. No eixo látero-lateral, olha onde está minha folha, meninos. Qual é o plano de secção que tem um sentido como a folha está? Um sentido de anterior para posterior. Tem que ser o plano sagital ou plano mediano. Na nossa aula prática a gente vai rever isso de novo, meninos. Mas olha lá, para ficar fácil. Todo movimento acontece em um plano. Fixei isso na minha cabeça? Ok? Então olha lá. Eixo látero-lateral. Vou pôr aqui em cima da minha articulação. O eixo látero-lateral me permite o movimento de flexão e extensão. Percebem, meninos, que o meu braço está no eixo de movimento, no plano de secção? O meu braço está no plano de secção. Qual é, então, o plano de secção que permite o movimento de flexão e extensão? É o plano antero-posterior. Qual é o plano que acontece da anterior para posterior mesmo? Plano sagital ou mediano? Algumas literaturas falam que plano sagital é usado em membros e mediano quando eu estou falando de tronco. Pessoal, isso não tem muita diferença. A gente costuma usar, nesse caso, plano sagital em qualquer condição, ok? Então, olha lá. Eixo látero-lateral, vem de uma lateral para outra.
permite movimentos de flexão e extensão, e eles acontecem no plano sagital, ok? O nosso próximo eixo, que a gente vai estudar agora, é o eixo antero-posterior, ou eixo sagital. De novo, meninos, usem o termo eixo antero-posterior. É mais fácil, fica mais claro para nós, né? De novo, vamos usar nossa caneta. Agora, a caneta vai no sentido de anterior para o sentido posterior. Então está aqui. No eixo antero-posterior, então antero-posterior, nós temos movimentos de, e aí eu vou passar e já volto, meninos. Movimentos de abdução, quando o meu braço sobe, vai lá em cima. Meninos, eu sempre dou essa dica para todos. Abdução, abduzir. Imagina que eu tô com o braço para cima e tem um ETzinho me puxando lá pelo braço. Isso é uma abdução, ok? E nós também temos o movimento de adução, um movimento de retorno, um movimento de adução. Então, olhem lá. O meu eixo antero-posterior me permite movimentos, como nós vimos, de abdução e adução, e ele acontece no plano frontal. Por que o plano frontal? De novo, qual é o plano de secção que acontecia do sentido látero-lateral? Plano frontal. Se eu colocar o meu braço ao longo do corpo e fazer uma abdução e uma adução, eu consigo até ver o plano, né, meninos? Ó, abdução. Olha o plano frontal aqui, ó. Adução. Olha lá o plano frontal novamente. Ok? Então, de novo, o eixo antero-posterior acontece no plano frontal e permite os movimentos de abdução e adução. Ok? Por fim, já o nosso último eixo, nós temos o eixo longitudinal. Eixo longitudinal também é conhecido como eixo crânio-caudal. E esse é o único que eu vou falar para vocês usarem já o primeiro termo, eixo longitudinal. O que é algo longitudinal? É algo nesse sentido, longitudinal, do crânio para a cauda, do crânio para a região podálica, do plano cranial para o plano podálico, ok? Então, olha lá, eixo longitudinal. O eixo longitudinal, ele acontece no plano transversal, ok, pessoal? Então, ele não tem como eu fugir, ele tem que estar no plano transversal. Olha a nossa folha aqui, ó, já fazendo o nosso plano transversal. O eixo longitudinal acontece, né, o seu movimento acontece no plano transversal e me permite dois movimentos. Movimento de rotação externa, quando o braço abre, rotação externa, e nós temos a rotação interna, quando o meu braço se fecha. Então, olha lá. Eixo longitudinal, ele está no plano transversal. Eixo longitudinal está no plano transversal, ou melhor, permite movimentos no plano transversal, onde eu tenho movimentos de rotação externa, o braço abrindo,
rotação interna, o braço fechando, ok? Pessoal, tudo isso que a gente viu, a gente vai rever agora na prática, ok? Que é a próxima aula aí, que está logo embaixo. Qualquer dúvida, pessoal, estou à disposição de vocês. Grande abraço!